Olá, caríssimo aluno, caríssima aluna do Colégio CMTO, Palmas, Tocantins, professor Lobato, dando continuidade na nossa revisão, Química Geral, ligações químicas, vamos lá? Vamos. Olá, primeiro para a gente lembrar de ligações químicas, eu fiz um mapa mental aí para você, sim? Lembrando de eletronegatividade. O que é eletronegatividade, pessoal? Que é tão importante? Eu tenho o que, pessoal? É uma propriedade periódica que indica a tendência que o átomo apresenta de atrair o elétron quando ele faz o quê? Quando ele faz uma ligação química. Tranquilo? A eletronegatividade é considerada a propriedade mais importante da tabela periódica. Sua importância decorre pelo fato de que dela induzir o comportamento do átomo, a partir da qual são formadas moléculas, ou seja, faz as ligações. Os elementos mais eletronegativos são os que encontram do lado direito da tabela periódica. Tranquilo? Os gases nobres não fazem ligação. Isso em condições normais de temperatura e pressão. Por isso, a eletronegatividade não é muito significativa. Enquanto o Césio e o França são os menos eletronegativos, inverso acontece com o tamanho do raio deles, tá? Quanto menor a eletronegatividade, maior o raio. Bom, vamos para a ordem de eletronegatividade? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e metais. Assim cresce a eletronegatividade. Ó, frasinha. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Faltou hidrogênio aqui, ó. Sim? Coloca o hidrogênio aí. Isso é a ordem de eletronegatividade. Ó o macete. Se for ligação entre flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio, entre eles ou entre eles mesmos, entre o mesmo elemento, a ligação é covalente. Se pegar qualquer um desses e ligar com metal, a ligação é o quê? Iônica. Se você ligar só metais, a ligação é o quê? Metálica. Então, a eletronegatividade é tão importante que você pode já determinar o tipo de ligação com a eletronegatividade. Beleza? Bom, vamos lá? Vamos. Você tem três tipos básicos de ligação. O que é a ligação? É o átomo buscar estabilidade, respeitando a regra do octeto. O que fala a regra do octeto? O átomo faz ligações químicas para adquirir o octeto completo, ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Meus queridos, essa regra só é válida até o terceiro período da tabela periódica. Depois disso, a gente vai ter mudança, tá bom? E nós vamos ter também algumas exceções. Beleza? Quais as ligações mais importantes? Ligação iônica, que liga o quê? Liga íons, tranquilo? Atração eletrostática, ou seja, você vai ter um que vai ser positivo e o outro que vai ser negativo, por isso você vai ter íons. Vai ter doação de elétrons, sim, e forma composto iônico. Todo composto iônico em temperatura ambiente, ele é o quê? Sólido. Os compostos iônicos são sólidos em temperatura ambiente. Então, posso dizer que são sólidos em temperatura ambiente. Então, vai ligar sempre um metal e um ametal. Vou ter representação da fórmula eletrônica, fórmula estrutural, mas essa quase não é cobrada, e a fórmula molecular. A ligação covalente compartilha elétrons, enquanto a iônica tem doação, a covalente o quê? Compartilha elétrons, beleza? Tranquilo? Par de elétrons compartilhado, forma composto molecular. Você tem dois tipos de ligação, normal e ligação dativa. Eu posso fazer a representação das ligações covalentes. A fórmula eletrônica ou de Lewis, tá? Não é Lewis, é Lewis, beleza? E a fórmula estrutural. E a ligação metálica, elétrons livres nos metais, mar de elétrons, forma ligação metálica. Predominância de metal com metal, beleza? Tranquilão? Vamos lá? Vamos. Eu peguei alguns exercícios para a gente treinar aí. Um composto iônico foi dissolvido em água, originando a solução aquosa. Que solução aquosa? Meio de água. Observe a representação dessa solução. Olha lá, você tem carga negativa, o ânion é carga negativa, o ânion, carga negativa, sim, e o cátion, carga
positiva. Beleza? Tranquilo? Ânion ganha, cátion perde. Sabendo que cada esfera representa um íon, qual para átomos formaria, qual par de átomos, né, par de átomos formaria o composto iônico em questão? Vamos pegar a bolinha amarela, é 2+, chamada de X, tá? 2+. E a bolinha verde, chamada de Y, 1-, beleza? Então seria o quê? X, Y, o quê? 2, porque eu vou cruzar, ó. Trago esse para cá e vou trazer esse para cá sem um sinal, para ser atomicidade. Então, certamente, esse aqui será da família o quê? 2A, e esse aqui é o quê? Família 7A. Aí você vai na tabela periódica, sim? Tranquilo? Pega lá. Quem é da família 2A? Cálcio. Quem é da família 7A? Flúor. Tá aí o composto dado. Aí, ele falou que é o cálcio 2+ e o F 2-. Composto iônico, CaF2. Quando eu colocar em água, eles formam o quê? Uma solução iônica. Beleza? Olha lá, ó. Vamos para outro exercício sobre ligações. Assinale com V para verdadeiro e F para falso as afirmações abaixo referentes aos compostos inorgânicos. Fosfato de sódio, embora seja considerado composto iônico, possui ligações covalentes no íon fosfato. Vamos lá. Primeiro, olha só. Quem que é o fosfato de sódio? Pega a tabela de cartesianos. É o Na3PO4. Você terá 3 NAs, família 1A, e o fosfato, que é o ânion que tem carga 3-. Sim, ó. Por isso que eu tenho 3 cargas negativas. Então, entre o Na e o PO4, a ligação é iônica, a parte amarela aí. E a vermelha, P e o oxigênio, será a ligação covalente. Então, a primeira lá é o quê? Verdadeiro. O composto iônico são sólidos de temperatura ambiente. Os compostos tendem a ter ponto de fusão e ponto de ebulição mais elevados do que os compostos moleculares. Verdadeiro. Composto iônico são sólidos de temperatura ambiente. E o último, BeF2 não obedece à regra do octeto. Verdadeiro. Ó, esses dois são os principais. O Be fica estável com 4 elétrons, exceção à regra do octeto, e o boro fica estável com 6 elétrons. Sim? Então, BeCl2 fica Be, simples ligação com Cl, simples ligação com Cl. Também verdadeiro. Então, você vai marcar a letra. As 3 são verdadeiras. Vou marcar a letra B de boro. Beleza? Vamos lá? Mais umas obrigações. As ligações químicas são divididas em 3 tipos: iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Sobre elas, pode fazer as seguintes afirmativas. As ligações covalentes, os elétrons não são compartilhados entre átomos envolvidos na ligação química. Sim? Verdadeiro. A ligação metálica é definida como resultado da ligação entre metais de transição e os metais alcalinos. Não é só eles, tá? Pode ser entre qualquer metais, por isso que essa é falsa. As ligações iônicas são formadas por cátions, verdadeiro. Espécie receptora, não, aqui o parte errada, ó. E ânions, verdadeiro, até aqui o ânion é verdadeiro. Espécie doadora, não, é receptor, é o contrário. Então, essa é falsa também, apenas letra D de docinho de coco. Beleza? E aí a questão do Enem, questão 118, se eu não me engano, foi do ano passado retrasado. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações, que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura representa a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Beleza? Analisando a figura, observa-se que a temperatura de 0 Kelvin, a distância entre o equilíbrio da ligação entre os átomos corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida dos átomos aumenta a energia cinética e faz com que oscile em torno da posição de equilíbrio média, ciclos cheios, que é a diferença para cada temperatura. A distância da ligação pode variar sobre a extensão das linhas horizontais identificada com o valor da temperatura T1 e T4. Beleza? O deslocamento observado na distância média
revela que, vamos lá, ó, a distância média aqui, ó, distância média, que é esse ponto, né? Beleza? O que você observa? Há uma oscilação, a energia da ligação sofre uma redução significativa com o aumento de temperatura, beleza? E depois ela volta a ser estável, não é isso? Tranquilo? É ionizar? Não, aí você tem que saber conceitos. O que é ionizar? É gerar íons com compostos moleculares, beleza? Compostos covalentes. Isso ocorre com quem? Os ácidos, por exemplo. Os ácidos, eles ionizam, tá? São compostos covalentes que meio aquoso ioniza. Dissociação. Isso é com composto o quê? Iônico. Em nenhuma maneira aí, em nenhum momento formou íons. Quebrou ligação? Também não. Também não quebrou ligação. Não quebrou ligação. Sim. Forma ligação metálica? Não. Ele nem falou se é metal ou se é metal. Então só pode ter sofrido o quê? Olha lá. A energia térmica fornecida aumenta a energia cinética, faz com que oscile em torno da posição de equilíbrio médio. O que acontece? Há um distanciamento. Sim? Há um afastamento. Se afasta, só pode ser o quê, pessoal? Qual o fenômeno? Chamado de dilatação. Letra B. Beleza? Fechamos nossa aula com esse exercício, dando como sugestão para estudar. Estudem para ter uma boa base sobre esse conteúdo. Tabela periódica, propriedades periódicas, polaridade das moléculas e forças intermoleculares. Se você estudar isso aí, pode ter certeza que você terá o quê? Um sucesso esplendoroso no seu Enem, no seu vestibular. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal, obrigado.